Eu começo a falar nesse primeiro momento do grande expediente. Eu quero repercutir dois temas. Um, o dia de valorização do policial civil. E outro, os vetos. Os vetos que foram produzidos pelo imperador Tarcísio de Freitas, mais conhecido como vetador geral do Estado. Amanhã, dia 16 de outubro, hoje é dia dos professores e das professoras, e amanhã, dia 16 de outubro, é o dia de valorização do policial civil. Isso agora é lei no Estado de São Paulo, é a Lei 17.886, e que nós vamos, amanhã, aqui nesta casa, ter o ato solene para fazer a reflexão sobre o dia de valorização do policial civil. E essa data, deputada Edna Macedo, agora deputado Major Meca, que preside os trabalhos, essa data ela foi instituída justamente porque, nesse dia, os policiais civis, no dia 16 de outubro de 2008, os policiais civis foram até o Palácio do Governo com uma pauta para entregar ao governador José Serra. E o governador poderia ter nomeado lá um assessor para receber essa pauta, poderia ter nomeado o contínuo do Palácio do Governo, poderia ter nomeado até o faxineiro do Palácio do Governo, mas ele preferiu receber os policiais civis com bala de borracha, com spray de gás-pimenta, com bombas de efeito moral, bombas de gás lacrimogênio. E, por conta desse dia de luta, algumas conquistas foram conseguidas, né? E aí nós instituímos esse dia, primeiro na cidade de São Paulo e agora no estado de São Paulo. Mas o governo continua jogando bombas de gás lacrimogêneo nos policiais civis, continua jogando bombas de efeito moral, spray pimenta nos policiais civis. E ele continua fazendo isso quando ele dá esse tratamento que ele está dando para os policiais civis. Salários indignos, os investigadores, os escrivães hoje têm a exigência de curso superior, mas ele paga salário de nível médio. Vale-refeição continua R$12. Há 2 anos, praticamente, nós estamos aqui cobrando do governo o reajuste ao vale-refeição, mais conhecido como vale-coxinha. E ele, até hoje, não se dignou a reajustar o vale-refeição dos policiais. Sem contar que a Polícia Civil, o teto para que ela tenha direito é R$ 5.400, enquanto que a Polícia Militar é R$ 7.800. A reestruturação da Polícia Civil, que está sendo tão debatida e tão aguardada, e até hoje nós temos a Lei Orgânica Nacional, mas o governador ainda não mandou o projeto de lei para regulamentar essas alterações que foram instituídas na federação. Então, ele continua maltratando os policiais. E ontem a denúncia que eu fiz aqui, falta de empresas para prover a limpeza nas delegacias, deputado Major Meca, quem está fazendo a faxina são os investigadores, escrivães de polícia que estão limpando as latrinas, que estão limpando as delegacias, porque não existe equipe de limpeza, não existe empresa contratada nas delegacias. Criou-se, de forma até inusitada, o título de faxipol, faxineiro de polícia. Esse é o tratamento que o governador, que o imperador de São Paulo, o imperador Tarcísio de Freitas, está dando aos policiais civis. Além do furto das férias, furto qualificado porque ele está abusando da confiança daqueles que votaram para ele. Ele agora suspendeu o direito de férias de 2021, de 2020, 2022, 2023. Quem não tirou essas férias estão perdendo. Isso sim é um furto qualificado, uma apropriação indébita que está sendo promovida pelo governador de plantão. Então, amanhã, nós vamos fazer aqui no JK essa sessão solene para fazer a reflexão
para ouvir os policiais civis, e alguns serão agraciados, serão homenageados, mas para demonstrar que nós temos que cobrar do governador a valorização dos policiais civis do Estado de São Paulo, tão prometida por ele em sua campanha e que hoje está à deriva. A outra questão, deputado Major Meca, deputado Suplicy, deputada professora Bebel, e agora o deputado Vitão do Cachorrão, que está entrando aqui no plenário, é sobre os vetos. O governador Tarcísio de Freitas só pensa em vetar os projetos dos deputados e das deputadas. Ele não dialoga, não há diálogo. Ele poderia, pelo menos, chamar os deputados, conversar. É um governo autoritário, arrogante. E a única coisa que ele sabe fazer é vetar. Veto, veto, veto. Para se ter uma ideia, eu fiz o levantamento dos vetos, nessa legislatura, são 145 projetos que foram vetados, que receberam o veto total do governador, e 53 vetos parciais. E teve um projeto interessante, eu apresentei um projeto, que é nada mais do que uma denominação, ele vetou. Lá na Praça da Liberdade, e a Praça da Liberdade, ela fala da história do povo negro e fala da história dos japoneses. Lá na Praça da Liberdade, os primeiros a ocuparem aquela região foram os negros e negras. Lá tinha o Pelourinho, o cemitério dos aflitos. Aflitos porque negros, negras, índios eram capturados, levados até a Praça da Forca, e antes de ser Praça da Liberdade, era a Praça da Forca, e as pessoas eram enforcadas ali. Então, por conta desses fatores históricos, do Pelourinho, do cemitério dos aflitos, da história do Cabo Chaguinhas, um cabo da polícia de São Paulo, do Batalhão de Santos, né, que foi levado à forca, e a forca foi levado à forca e a corda quebrou, e quando a corda quebrava, a pessoa era absolvida, e por isso as pessoas gritavam por liberdade, e por isso o nome Praça da Liberdade. Então, nós conseguimos, inclusive, uma lei de minha autoria, na cidade de São Paulo, quando então ocupava o cargo de vereador, quando exercia a função de vereador em São Paulo, nós colocamos lá Praça da Liberdade, África-Japão. O Japão veio em decorrência da visita da filha do imperador, a princesa Mako, filha do imperador Akihito, que visitou São Paulo por conta dos 115 anos da migração japonesa, e aí os vereadores correram lá e colocaram Japão na Praça da Liberdade. E aí nós falamos, bom, mas a história da Praça da Liberdade, antes do japonês, é a história do povo negro. Aí nós conseguimos colocar lá a África também. Então, a Praça da Liberdade ficou Praça da Liberdade, África, Japão. E o governador de São Paulo, na época, o governador Márcio França, por um decreto, colocou a estação do metrô Japão Liberdade. Então, para ficar em conformidade com a Praça da Liberdade, nós propusemos que a estação do metrô passasse a se chamar, para a estação do metrô, África, Japão, Liberdade, de acordo com o que está a Praça da Liberdade. Mas o governador, simplesmente, uma denominação, ele aplicou o seu veto. Então, nós criamos aqui, inclusive, o dia do veto, dia 28 de setembro é o dia do veto, justamente por conta da quantidade de vetos que o governador impõe aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Aqui, esse projeto, então, recebeu o veto total. Depois tem projeto do deputado Carlos Gianazzi, projeto de lei 378, que autoriza o Executivo a dispensar a licença de filiação prévia do professor de Educação Física, da Educação Básica, a qualquer entidade profissional, como condição de exercício da profissão nas redes de ensino, veto total. O projeto do deputado Guilherme Cortes autoriza o Poder Executivo a incluir na grade curricular da Escola da Rede Pública do Estado de São Paulo a temática educação climática. Importantíssimo, não é, que nós estamos passando. Veto total. O projeto da professora Bebel, 575, o pacto Não Se Calem, também veto total. Projeto
do deputado Simão Pedro, institui o programa de incentivo ao esporte amador do Estado de São Paulo, veto total. Então, em outra hora, outro tempo, não dá para continuar, que o tempo acabou, eu quero continuar essa discussão de vetos, mas eu acho que o governador poderia, ali no seu gabinete, no seu palácio, chamar o seu secretário de articulação política e os projetos que são aprovados aqui, antes do veto, estabelecer um diálogo. O que é possível fazer para que os projetos sejam sancionados? Quais as alterações que podem ser feitas? Aí o deputado faz a alteração e aquele projeto pode ganhar vida. É muito complicado. Essa casa, ela perde a sua importância quando toda a sua produção é sucateada, é destruída pelo imperador Tarcísio de Freitas. Muito obrigado, presidente.